Primeiramente, eu gostaria de dizer que estou muito feliz porque estou aqui mais um dia com vocês. E vocês sabem que é o momento mais feliz do meu dia. Quando eu sento aqui e mato a saudade de vocês, entendeu? Que sofro de saudades. Aqui, ó. Caiu uma lágrima aqui. E segundo, que é muito obrigada por todas as mensagens desejando melhoras. Eu tava olhando o outro vídeo de quando eu tava doente. Gente, eu tava muito mal mesmo, né? Mas eu tô melhor, tá? Eu melhorei depois de 2 semanas. Tô bem, então muito obrigada. Vocês são sempre muito legais comigo, de verdade. E vamos ao vídeo? Eu falsifiquei intencionalmente o meu registro de horas no trabalho para receber por horas que não trabalhei. Ah, e esse aqui é o vídeo de confissões, vocês lembram? Eu amei esse tema. E pediram muito pra eu fazer outro vídeo. Então, eu acho que esse vai ficar um quadro fixo aqui no canal. O que vocês acham? Tipo, das sogras. Porque eu achei muito bom ler as confissões das pessoas. São terríveis? São, mas são o nosso entretenimento, entendeu? Se não existissem pessoas más relatando o que fizeram da vida, não teríamos o quê? Um vídeo. Então vamos lá. Alguns anos atrás, em um emprego anterior, eu conscientemente adicionei tempo extra à minha folha de horas em várias ocasiões. Começou pequeno, 30 minutos aqui, 1 hora ali. Eu dizia a mim mesmo que em outros dias tinha ficado até mais tarde sem registrar. Então isso equilibrava. Isso não era verdade. Havia dias em que eu saía mais cedo ou fazia pausas mais longas, mas mesmo assim registrava um turno completo. Em vez de corrigir isso, eu ajustava deliberadamente as minhas horas para ser pago por um tempo que na verdade não trabalhei. Ninguém me pressionou a fazer isso, foi totalmente uma escolha minha. Com o tempo, isso tornou deliberado. Eu sabia exatamente o que estava fazendo quando enviava aquelas folhas de horas. Eu justificava dizendo a mim que a empresa não perceberia ou que eles poderiam marcar com isso. Mas a realidade é que eu roubei dinheiro que não ganhei. Ninguém nunca me confrontou sobre isso e pelo que eu sei, eu nunca fui descoberto. Depois, eu saí do emprego sem nenhum problema. Eu me arrependo, não porque eu tinha medo de ser pego, mas porque isso me mostrou que eu estava disposto a comprometer a minha integridade quando era conveniente. O valor não mudou a minha vida, mas a escolha ainda me incomoda. Eu não fiz nada parecido desde então. Mesmo assim, às vezes, eu penso nisso e gostaria de ter lidado com a situação de outra forma. Eu não consigo dormir tranquila de ficar devendo, 1 centavo. Quando eu era criança, eu fiquei devendo 1 centavo na fruteira, onde eu comprava um brusia. E eu fiz a minha mãe ir até a fruteira lá pagar, sabia? Eu lembro exatamente que a mulher falou assim, Mayara, depois me traz aqui, tá? Tá me devendo 1 centavo, hein? Eu vou cobrar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fiz minha mãe ir até lá. Minha mãe chegou lá e ela disse que tava brincando. A mulher disse que tava brincando, que não precisava pagar 1 centavo. Como que ela tava brincando se ela me disse que eu estava devendo 1 centavo, gente? Como? Agora, eu pergunto, como que alguém consegue falsificar um negócio? De verdade, eu não consigo dormir tranquilo. Não estou pagando a boa samaritana aqui, tá? Já fiz muitas coisas que não são tão legais na minha vida. Mas eu não consigo burlar um negócio desse jeito. De verdade, não consigo. Vocês conseguiriam? O que eu vou dizer? Ele falou que se arrepende, né? Tipo assim... o que ele fez foi errado, ok. O fato de ainda te incomodar mostra que você cresceu. Você cometeu um erro, mas aprendeu com ele. Isso é o que importa agora. Na minha opinião, todos nós deveríamos ser pagos desde o momento em que acordamos até chegarmos em casa. Eu não teria saído se não fosse por trabalho. Considere isso como tempo de deslocamento. Ô, gente, pior que eu concordo. Não que ele tenha que descontar esse dinheiro que não era dele, claramente não era dele. O que ele fez foi errado, fato. Só que eu nunca tinha pensado nisso, que realmente, né? A gente devia ser remunerado desde o momento que sai de casa até a hora que chega em casa. Não é? Não estaria fora de casa. Por exemplo, eu sempre trabalhei em outra cidade. Não, sempre não. Teve um período que eu trabalhei na minha cidade, mas a maioria do tempo eu trabalhava fora. Então eu pegava um ônibus, eu ficava 1h30, às vezes 2 horas dentro do ônibus pra ir, mais 1h30, 2 pra voltar. Ou seja, temos ali quase 4 horas em que eu tava fora de casa contra a minha vontade e não estava trabalhando. Quem que paga? Porque só pagar o vale transporte não tá pagando esse tempo fora de casa, hein? Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Mas é verdade. Legal. Bom pra você, porque eles teriam, felizmente, feito o mesmo com você e te feito trabalhar de graça se pudessem. Eu não faria isso. Eu não sei outros empresários, mas eu não faria isso. Mas ok, eu senti que esse aqui foi um aquece para os outros relatos, tá? As outras histórias. Confissões, não relatos, confissões. Eu fiz a coisa mais baixa que eu já fiz e eu não consigo me perdoar por isso. Me dá um
refluxo aqui. Eu tenho estado devastada nos últimos meses por ter feito a pior e mais baixa coisa que já fiz. Eu nem sou uma pessoa que usa os traumas dos outros contra eles, porque eu sei como é isso. O meu ex de 3 anos e eu tivemos um relacionamento de idas e vindas por algum tempo. Confiávamos um no outro com praticamente tudo. Por um tempo parecia que as coisas estavam indo bem, mas eventualmente começamos a entrar em conflito cada vez mais, a ponto de estarmos discutindo quase o tempo todo. Um mau hábito que eu desenvolvi foi bloquear ele repetidamente sempre que discutíamos. Em vez de resolver as coisas, eu simplesmente me fechava e o bloqueava quando ficava sobrecarregada ou com raiva. Com o tempo, as discussões ficavam mais intensas. Um dia a situação escalou e eu mandei uma mensagem para ele com algo incrivelmente cruel durante uma discussão. Eu disse que ele deveria morrer como a mãe dele. A mãe dele havia falecido e já tinha confiado em mim esses traumas antes. No segundo em que enviei, eu percebi que era horrível e que não valia a pena. Apaguei a mensagem quase imediatamente, mas ele já tinha visto e lido. No momento em que aconteceu, eu já me arrependi, mas obviamente você não pode voltar atrás depois de dizer algo assim. Eu nunca disse algo parecido para ninguém na minha vida e eu honestamente me choquei comigo mesma. Já se passaram meses e eu ainda me sinto horrível por causa disso. Eu sei que as pessoas dizem coisas que não querem dizer quando estão com raiva, mas isso não parece uma desculpa boa o suficiente para mim. Eu continuo pensando em como eu machuquei alguém que confiou em mim, algo tão doloroso. Eu pedi desculpas, mas ainda sinto que cruzei uma linha que simplesmente não deveria ter cruzado. Não consigo parar de pensar nisso e isso tem me consumido desde então. Eu nem sei exatamente o que eu estou procurando ao postar isso. Talvez eu só precisasse admitir isso em algum lugar. Ai, cara, não é... Ai, tá, foi uma atitude ruim, mas também não é, não acho que não é demais. Pode falar assim, ai, rateou, viajou, vacilou, entendeu? Foi uma coisa horrível? Foi uma coisa horrível que ela falou, mas também poderia ter sido muito pior, na minha opinião. Vocês não acham? Assim, depende também do contexto, né? Como que foi, assim. Ela falou que ele confiou nela, e confiou o trauma nela, né? Então é uma coisa que pegava muito ruim pra ele. Mas, às vezes a pessoa tá com raiva e fala esse tipo de coisa mesmo. Não sei, eu achei que ela foi horrível, mas eu também não achei que ela tem que ficar se culpando o resto da vida dela, entendeu? O que vocês acharam? Não foi tão ruim assim não, né? Tem coisas piores aqui, vamos pro próximo. Eu matei uma pessoa hoje e nada parece certo. Ok, não achei que era tão pior assim. Há cerca de 19 horas de madrugada, tipo 19 horas atrás, né? Eu tava dirigindo na rodovia quando um motociclista perdeu o controle. Eu cheguei no local praticamente junto com a polícia. Não houve aquele aviso padrão com viaturas fazendo zigue-zague para sinalizar acidente. Em um segundo eu vi as luzes, no outro um corpo na pista. Eu não tive tempo de desviar, passei por cima dele e ele morreu. Ok. Desde então, tudo parece que eu só estou fazendo porque é o que tem que fazer. Quando a polícia disse que eu podia ir embora, eu simplesmente não consegui. Tiveram que chamar um terapeuta de crise para me convencer a sair, mas eu não conseguia aceitar ir para casa sabendo que tinha restos de uma pessoa no meu carro. Não fazia sentido simplesmente ir embora e deixar aquilo para depois. O terapeuta e o policial disseram para eu ir num lava-jato. Eu nem sei explicar o que eu senti com isso, mas parecia a opção menos errada, então eu fui. No começo, em choque, eu tinha me convencido de que ia ficar tudo bem, que eu ia conseguir lidar. Mas no momento em que eu comecei a lavar o carro, tudo desmoronou. Enquanto eu limpava, eu chorava sem parar. Pensava que aquilo ali tinha sido uma pessoa e eu estava simplesmente lavando como se fosse uma sujeira qualquer. Isso me quebrou completamente. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso, sabia, de acontecer um acidente assim e ter que limpar o carro depois. Eu sei que, inclusive, tem empresas que são especializadas nisso, né? Que fazem só limpeza pós-acidente, mas a pessoa ir lavar, nossa, que pesado. Depois que eu cheguei em casa e consegui dormir um pouco, tudo continuou errado. O meu filho de 1 ano sorrindo pra mim, errado. Minha noiva tentando me consolar, errado. Poder fazer carinho nos meus cachorros, errado. Não estar preso naquele ponto de estrada pra sempre, errado. Estar vivo agora, errado. A minha família ficou o dia inteiro tentando falar comigo, mandando mensagem, ligando, mas eu não consigo responder, não consigo explicar, só consigo dizer que tudo parece errado. A minha mãe tentou me levar pra sair com a família, ir ver pássaros, mas isso também parece errado. A pessoa que morreu nunca mais vai poder fazer isso, então como eu posso simplesmente seguir? Mais tarde eu olhei pro carro de novo e vi danos que não tinha percebido antes. Eu travei, foi como voltar pro momento do lava-jato. Eu fiquei ali parado, chorando de novo, sem conseguir processar nada. Eu não sei o que fazer, eu já falei com a família, terapeuta, polícia, todos dizem que eu não tive culpa, que fiz o possível, que preciso lidar com isso aos poucos, mas agora parece que eles estão errados, porque nesse momento tudo só parece completamente errado. Gente, ok, no outro vídeo a gente teve a história da guria que descobriu que o namorado dela tinha desvivido alguém, e nesse caso aqui foi a própria pessoa. Vou ler os comentários aqui. Eu sinto
muito, é fácil dizer que não é sua culpa, mas eu entendo que você não tem controle direto sobre como se sente. Acredito sinceramente que vivenciar o luto faz parte da experiência e que o único conselho que eu posso te dar é: não se isole dos seus entes queridos, não enterre isso, peça ajuda, busque toda a ajuda que precisar. Converse com o terapeuta, tire uma folga do trabalho se quiser. Talvez venda o carro e espere o tempo que for necessário até sentir seguro o suficiente para dirigir novamente. Só não fique sozinho nessa. Aí ele respondeu: na verdade, eu estava tentando levar o carro para alguém que se encarregasse da venda, mas depois de ver o estrago à luz do dia, eu não consegui nem destrancar as portas, eu só consegui respirar e chorar. O que será que aconteceu, né? Tipo assim, como foi o acidente pra ser tão... Bom, se bem que tudo que é acidente é assim, né, de repente, um segundo... Sinto muito, isso parece extremamente traumático. Eu recomendaria terapia para que você possa lidar com isso à medida que as emoções forem surgindo. Ele pode já estar morto antes de você o agredir. Ah, tipo, ele poderia estar morto já antes dele atropelar, né? Se havia alguma chance dele sobreviver, essa chance acabou assim que eu cheguei. E é isso que me deixa mais triste em tudo. Eu tirei dele a possibilidade de sobreviver. Aí falaram, parece que se você não tivesse atropelado, o carro de trás teria atropelado. Parece um acidente fortuito, completamente inevitável da sua parte. Por favor, não se critique e tente superar isso um dia de cada vez. Eu até fui ler os comentários aqui, né, da publicação original, fui tentar entender aqui. E aí, pelo que eu entendi, tinham chamado a polícia já. Porque, pelo que eu entendi, o motociclista tava correndo, tinha perdido o controle e tinha caído algo. Não entendi direito o que aconteceu. Mas ele já tava no chão, pelo que eu entendi. A polícia já tava chegando pra resolver o que tinha acontecido. E aí, aparentemente, ele veio e acabou atropelando o cara. Inclusive, isso é uma coisa comum, né? Infelizmente, assim, às vezes acontece um acidente, vem outro carro desavisado, uma pessoa desavisada e acaba causando outro acidente. Isso acontece. E realmente a outra história era muito leve, né? Da menina que xingou o namorado. Vamos para o próximo. Criei um funcionário fictício no meu antigo trabalho e recebi o salário dele por anos. Lá em 2018, eu trabalhava como gerente numa empresa de logística bem desorganizada. O meu chefe era totalmente desligado e basicamente deixava tudo de contratação e aprovação de pagamento na minha mão, mesmo sendo um time remoto pequeno. Teve um cara que saiu sem avisar e em vez de comunicar o RH na hora, eu simplesmente mantive ele no sistema e mudei a conta do depósito para uma conta minha. A ideia era fazer isso por, sei lá, um mês, só para garantir o dinheiro extra, porque o meu aluguel era alto e estava cheio de dívida. Só que ninguém percebeu. Depois de alguns meses, o RH fez uma atualização no sistema e eu entrei em pânico. Aí eu fui além e criei uma identidade nova pro cara. Troquei o nome dele para Marcos no sistema e montei um perfil completo de funcionário fictício. Quando tinha reunião online, eu entrava de outro computador, deixava a câmera desligada e respondia no chat como se fosse o Marcos, falando que o microfone não estava funcionando. O mais absurdo é que eu ainda precisava fazer o Marcos bater as metas para não levantar suspeita. O trabalho dele era basicamente mexer com planilhas e dados, então eu pegava um cara no Fiverr, tipo, uns $15 por dia pra fazer as tarefas dele. Gente, eu trabalhei no Fiverr já, tá? Eu fiz freelas pra lá de design, então basicamente é um monte de gente que faz tudo que vocês imaginarem. Tem várias plataformas assim, aí vai lá e contrata a pessoa, paga e tem gente que cobra muito barato pra fazer as coisas. Não tô dizendo que vai fazer bem feito, tá? Teve uma vez que o Marcos foi até reconhecido pela diretoria porque as planilhas dele eram perfeitas. Eu fiquei 3 anos recebendo o salário dele, cerca de 65 mil por ano, além do meu próprio salário. Eu só parei porque a empresa foi comprada por outra em 2021 e passaram a exigir reuniões presenciais na transição. Aí eu fiz o Marcos mandar um e-mail bem revoltado reclamando da cultura da empresa e pedindo demissão na hora. Com esse dinheiro eu comprei o meu primeiro apartamento. Até hoje, às vezes, eu fico com medo de dar um problema com a receita ou alguém descobrir. Mas sendo bem sincero, foi o dinheiro mais fácil que já ganhei e a empresa faturava bilhões, então eu nem me sinto culpado. Se você que fez a coisa errada não se sente culpado, quem sou eu? Quem sou eu? Cara, não seja tão tolo a ponto de admitir crimes online abertamente, principalmente um crime financeiro tão grave. É porque se descobre se ele vai direto para a cadeia, né? Para a cadeia. Eu nem sei que crime se enquadra aqui, viu? Que tem falsidade ideológica. Como é que é? Cara, tem um nome. Não lembro, mas tem um nome para esse tipo de crime. É crime. Ai, tudo bem. Poderia dobrar o salário dele, né? Não poderia? De repente, se ele tivesse falado com... Não iam fazer isso, né? Mas teriam que contratar outra pessoa, dava na mesma, dobrar o dele e contratar outra pessoa. Na verdade, iam dar todas as funções pra ele. Não tô dizendo que é certo, tá? O que ele fez é crime. Mas ele poderia ter conversado com a administração e dito, né? Ah, me paga tanto a mais que eu faço o trabalho. Então, todos esses impostos sobre a folha de pagamento estão simplesmente flutuando no ar. Aí falaram, esse foi meu primeiro pensamento. Isso que eu fiquei pensando também, né? Porque, e aí, né?
E os impostos, tá, tudo bem, às vezes não pega, né? Tem que passar na malha fina, assim. Eu não sei como é que ele faz a declaração dele. Mas, não sei, parece que tem algo mal contado nessa história aqui, hein? Será que a gente acredita ou não? Será que ele aumentou ou não? Mas se é uma empresa, tem empresa que é super irresponsável em administração, em essas coisas assim. Tanto é que existe auditoria, né? Às vezes acaba descobrindo um monte de merda. Mas eu achei que ia ter coisa que ele não contou aqui, hein? Ai, vamos pro próximo. O meu marido, infelizmente, não morreu. Aqui vai a minha confissão de hoje. Eu tenho 69 anos e meu marido 72. Estamos casados há 45 anos e passamos por uma fase bem difícil. Provavelmente já passou da hora de separar e encerrar essa situação miserável. Enfim, ele nunca perde o culto de domingo às 8. Mas hoje, quando desci, a porta do carro dele ainda estava fechada. Ao meio-dia ele ainda não tinha aparecido e eu pensei que se ele estivesse morto lá dentro... Gente, eu com certeza ia esperar não ter mais nenhuma chance de reanimar antes de conferir. No fim, ele só tinha passado a noite inteira com intoxicação alimentar. Ele anda cozinhando pra si mesmo ultimamente. Se Deus tivesse decidido levá-lo, quem seria eu para interferir? E esse tipo de amor jamais me encontre. O que foi que eu acabei de ler? Desculpe, isso me fez rir. Amiga, peço divórcio, acabou pra você, claramente. Ele também. Se vocês estão vivendo vidas separadas na mesma casa. Aí falaram, sinceramente, o jeito como ela disse casualmente. Se Deus o quer, quem sou eu pra interferir? Me fez rir muito. Isso não é um casamento, são dois colegas de quarto esperando um ao outro se decidir. Ou... E de base, né, gente? Não. Cara, eu acho que não interessa quantos anos você tem. Se você não tá feliz, você para e tenta. A vida é uma só, tá? Ai, que horror, gente. Vamos pro outro. O cara que não me assumia matou a própria mãe. Nossa, a gente tá assim, né? Hoje, a gente ri, no outro a gente chora. Uma a gente ri, outra a gente chora. Eu ainda tô em choque com tudo isso. Ele era um dos caras mais desejados do meu círculo social. Aquele tipo de menino bonito que todo mundo queria. E por algum motivo, a gente tinha muita química. Eu não era vista como padrão ou popular como o pessoal mais hypado. Então, digamos que eu não combinava com a imagem dele para assumir algo publicamente. Aliás, falar em hypado, eu sei que o YouTube, ele dá 3 hypes gratuitos por semana, alguma coisa assim. Se você tiver e quiser me dar, não tô pedindo. Só tô lembrando vocês, tá? Se quiserem, eu agradeço. Porque aí ajuda a entregar o meu canal para mais pessoas. Basicamente, toda quinta-feira eu pegava um ônibus até perto da casa dele e a gente ficava escondido. Nunca chegou a ter relação completa e nunca era dentro de casa, porque a mãe dele era diretora de escola. Sendo bem sincera, eu gostava dele, tipo, de verdade, e vivia desejando que a gente pudesse ter algo assumido. A gente até chegou a conversar sobre isso por algumas vezes, mas como eu não era garota popular, aquilo não fazia sentido pra ele. Hoje eu vejo o quanto essa situação era meio errada, ser alguém que só existe no segredo. Mas na época era emocionante, era um ponto alto da minha semana. A gente até voltou a se ver por um tempo quando fomos à mesma faculdade. Enfim, 15 anos depois do nada, apareceu a foto dele numa página local da polícia. Ele própria mãe. Ele ou ela, viu ela morrer e depois foi dormir. Só ligou pra polícia quando acordou. Encontraram drogas com ele, cocaína e mais alguma coisa que não lembro. E ele disse que estava deprimido na época. Na hora que vi a foto, a única coisa que eu consegui pensar foi: que porra! O pai dele morreu há mais de 10 anos de câncer. Eu lembrava que, uns 2 anos atrás, ele postava bastante sobre sentir falta do pai, que estava mal. Mas isso simplesmente me pegou totalmente de surpresa. Eu tô realmente muito chocada com tudo isso. E eu nem tenho muito com quem falar, porque ninguém do meu círculo atual conhece essa história. E eu também não tenho mais contato com as pessoas daquela época. Credo! O cara matou a mãe, ele... Se ele tinha vergonha de serviço com você, é porque não tinha sentimentos verdadeiros e era um babaca. É como colocar um saco na cabeça. Você merecia coisa melhor, independentemente da sua aparência. É realmente muito louco descobrir que alguém que você conhece é um assassino. Eu não conheço ninguém que é um... Vocês conhecem um criminals? Conheço uns criminosos, tá, gente? Não vou mentir. Mas não conheço também de ser amiga. Gente, estou me complicando. Eu conheço de tipo de saber que a pessoa fez alguma coisa, que a pessoa tá presa por alguma coisa, entendeu? Mas não conheço, não tenho amigos que são criminosos. Parem com isso. Gente, agora eu vou lá. Até me compliquei na justiça aqui agora, falando que não devia. Falando que não entendo. Vou lá. Deixa o seu like, o seu hype e o seu comentário, que é muito importante pra mim. Tchau!